Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre citologia, né? Vamos estudar as células, né? E como elas compõem os nossos sistemas, nossos tecidos, nossos órgãos e nosso corpo, nossa vida, né? Vamos falar hoje sobre os seres procariontes, né? Quem são os seres procariontes? Os seres procariontes são aqueles seres que não possuem membrana nuclear bem definida, lembram? Então, o material genético do núcleo, teoricamente, que estaria no núcleo, está disperso no citoplasma, né? Tá? Então vamos lá, todos são classificados dentro do reino Monera, né? Ser vivo com núcleo primitivo e unicelulares. Então todos os seres procariontes estão classificados no reino Monera. Possui um núcleo primitivo, ou seja, não é bem formado, não tem estrutura bem formada, não apresenta membrana, né? E são unicelulares, né? Ou seja, formados por uma única célula, tá? Não formam tecidos e nem têm órgãos, óbvio, né? Então a gente sabe e lembra que para haver tecidos é preciso um conjunto de células e para ter um órgão é preciso um conjunto de tecidos, né? Então, como são seres unicelulares, não terão tecidos, não terão órgãos. Se não terão órgãos, não teriam alguns sistemas, certo? Formado por células com núcleo sem revestimento pela cariomembrana, né? Membrana nuclear, e não possui organolas membranosas no citoplasma, ou seja, todas as substâncias dentro dessa célula, deste ser vivo, não possui nenhuma membrana, né? Então são os materiais dispersos dentro do citoplasma, difusos dentro do citoplasma, tá? E aí nós temos alguns representantes, as bactérias, as algas, as cianobactérias, as rictícias, as clamídias e microplasmas, né? PPLO, pleuropneumonia-like organisms, né? Então, os microplasmas ou os pleuropneumonias, que a gente chama também de like organism, como se fossem organismos, né? Tá? Parecidos, semelhantes a organismos, tá? Clamídias, rictícias e microplasmas são parasitas obrigatórios, né? Cianobactérias ou cianofícias, algas azuis, né? São autótrofas e realizam fotossíntese, então são as algas azuis, né? São seres abundantes, podem ser autótrofas, né? Tá? Os procariontes são seres abundantes, podem ser autótrofos, que nem é o caso da cianobactéria, que realiza então fotossíntese ou quimiossíntese. Através da fotossíntese e da quimiossíntese obtém a energia necessária para o metabolismo e para as funções sintéticas da sua vida ou do seu organismo, né? Ou podem ser heterótrofos, por exemplo, simbióticos, né? Os que vivem em simbiose, né? Que vivem junto a outros organismos, coabitam outros organismos, né? Em decomposição, né? Então, bactérias que estão ali nos organismos em decomposição, parasitismo, bactérias e outros organismos, como as clamídias, rictícias e microplasmas, que parasitam e podem levar os outros organismos à morte, né? Fermentação, então um fermento é um organismo unicelular, é um procarionte, né? Que gera aí gases na sua ação, né, na sua síntese, e com isso faz com que algumas massas onde estão incluídos esses fermentos cresçam, né, ganhem volume, né, volume aeroso, tá?
Bacterioses, né? Então, toda vez que a gente fala em bacterioses, viroses, oses são doenças. Então, bacterioses são doenças causadas por bactérias, né? Exemplos, certo? Hanseníase, sífilis, tuberculose, pneumonia, blenorragia, gonorreia, meningite, são todas doenças oriundas de bactérias, tá? E podem ter vacinas e podem ter antibióticos para o seu combate, e tem, na verdade, né, para fazer o combate desses organismos e cuidar da saúde humana, tá? Então, são bactérias decompositoras, também podem ser bactérias decompositoras, onde realizam a reciclagem, né, ou a ciclagem da matéria e renutrem o solo. Por exemplo, se são bactérias que vivem no solo, né? Então, essas bactérias, elas fazem o quê? Elas decompõem a matéria orgânica que está presente ali no solo, seja ela folhas, galhos, restos de madeira, restos de vegetais, restos de animais, carcaças, ossos, peles de animais, resto de carne. Elas vão decompor esses animais e vão liberar os seus nutrientes de volta para o solo, então voltando a fazer uma nutrição do solo, tá? Ok? Isso garante, então, uma alta produtividade do solo. Então, isso garante o benefício aí, ou as produtividades agrícolas, florestais, de pastagem. Por quê? Porque é um solo nutrido, tem a matéria orgânica, tem a camada de solo chamada de camada orgânica. Ali tem muita matéria orgânica, muito carbono, que também é fruto da decomposição promovida pelas bactérias, né? As algas azuis são seres de vida livre, né? Então não são seres fixos, não necessariamente parasitam ou vivem às custas de outros seres, né? Habitam principalmente ambientes úmidos, ricos em água, né? Mas podem ser os solos, pode ser o solo com diferentes taxas de umidade, e pode ser rochas também, né? Algumas rochas são mais friáveis, né, que se decompõem mais facilmente, então podem haver aí algas cianofícias, né? Realizam fotossíntese e são pioneiras, né? Então essas bactérias, elas entram num primeiro estágio de desenvolvimento do ambiente, então elas são extremamente importantes. Elas entram aí nesse estágio e elas promove então uma decomposição, uma formação de matéria orgânica que vai permitir então nutrientes, água, condições para que outros seres possam habitar este ambiente. Então vocês viram isso, a gente já falou sobre isso, sobre os estágios sucessionais dos ambientes, né, que começa com um tipo de ser mais simples e vai ganhando complexidade conforme aumenta a quantidade de energia naquele ambiente. Então, um ambiente com muita energia, né, ele vai ser mais favorável a desenvolvimento de vários seres orgânicos, né, de vários seres vivos, tá? E com isso vai haver maior metabolismo, maior taxas de metabolismo, maior ciclagem, maior entrada de outros organismos, e esses organismos vão se crescendo. Agora, se não tem matéria orgânica, se não tem energia, por exemplo, um deserto, por exemplo, uma praia, né, uma montanha muito árida, então nós temos pouca energia, então nós temos pouca água, nós temos pouca matéria orgânica, os seres vão ter dificuldades de se desenvolver. E por isso os procariontes, as bactérias, as cianofícias, né, são muito importantes também. Elas não são só maléficas, elas podem ser benéficas, né, também para o homem, tá certo? Então, realizam a fotossíntese, são pioneiras na colonização de novos ambientes e em processo de sucessão ecológica, né? Sucessão ecológica é aquelas pioneiras,
daí vem a pioneira primária, pioneira secundária, daí vem as espécies clímax, que a gente já falou isso, né? Que são espécies que vão coabitando no ambiente, criando condições melhores para que os indivíduos clímax, aqueles que permanecerão por mais tempo, habitem neste local, né? Tá? São os procariontes mais evoluídos e maior tamanho, são microscópicos, né? Nós estamos falando das bactérias, tá? Cianofícias, né? Possuem lamelas, que são membranas nas paredes celulares, né? Vocês vão lembrar daquela aula anterior que a gente falou sobre as lamelas, sobre a parede, sobre a membrana primária, sobre a membrana secundária. Se não lembrarem, correm lá e revejam o conteúdo, tá? Que carregam em si clorofila, e essas clorofilas estão dentro dos cloroplastos, né? Dentro dos cloroplastos nós temos pigmentos de clorofila que servem para quê? Para fazer a captação da energia solar, da energia, né? E aí, com a presença de água, com a presença dessa energia, fazem o processo de fotossíntese e transformam CO2 e água em açúcar, né? Em glicose ou lactose, na verdade os animais, né? Mas glicose, frutose e outros tipos de açúcar, tá? Então, carregam clorofila, ficocianina e outros pigmentos fotossintetizantes. Então vamos lá, as algas azuis não possuem cloroplastos, né? E nem leucoplastos, tá? Elas têm, então, os pigmentos soltos, né? Elas não têm uma estrutura que armazena esses pigmentos, tá? Também não possuem organelas citoplasmáticas membranosas. Por que não possuem cloroplastos ou por que não possuem leucoplastos como os animais, os vegetais, na verdade, superiores? Por quê? Porque são procariontes, lembrem, procariontes não possuem membranas em torno do núcleo, possuem um núcleo primitivo, não possuem um núcleo bem formado, não possuem organelas, o conteúdo interno das organelas está difuso dentro do citoplasma, obviamente então não possuem cloroplastos, o pigmento da fotossíntese está disperso em toda a célula, né? Tá? Não possuem cariomembranas, já acabei de falar e repetir agora, cariomembrana, a membrana que reveste ou que delimita o núcleo, né? No citoplasma das cianobactérias pode-se encontrar ribossomos dispersos, esses ribossomos estão dispersos, assim como as fotossínteses. E qual a função dos ribossomos? A gente já viu, né? Aquela função de fazer a leitura do código genético, de retransmitir o código genético, né? De traduzir o código genético, replicar, formar os aminoácidos, formar os ácidos nucleicos, os aminoácidos, as proteínas, né? Necessárias para as vidas das células e de todos os seres vivos, né? Então, responsáveis pela síntese proteica, né? Essa síntese proteica do DNA e do RNA. Quem é no DNA e RNA são os materiais que carregam, os materiais que transportam, transferem e traduzem as informações genéticas. Então, eles ficam dispersos no citoplasma da célula. Então, olha um exemplo aqui, né? Vocês estão vendo aqui nas cianofícias essas pontuações azuis, né? Dispersas em todo o citoplasma da célula. Aí a gente vê aqui uma camada gelatinosa, né, entre a parede celular, as lamelas aqui no interior, os cianossomos, os ribossomos, que são os pretinhos, o DNA e o RNA, nesse caso está representando o DNA como essa fita vermelha, ou essas fitas vermelhas. Temos gotículas de gordura, temos grânulo de proteína, que são esses roxinhos, né? Grânulo de fósforo, tá? Então nós temos vários organelas, vários conteúdos dispersos em todo o citoplasma. Nós não temos membranas delimitando esses materiais ou essas estruturas, tá?
Célula bacteriana, então nós temos uma célula bacteriana, né? Não são as cianofícias agora, são células bacterianas. São menos evoluídas, são mais simples, né? Ocorrem na natureza e podem apresentar revestimento, que pode conter a célula em si. Não estamos falando dos organismos lá dentro, ou dos produtos, os elementos lá dentro da célula dispersas ou difusas no citoplasma. Nós estamos falando agora da célula. Pode possuir uma membrana de revestimento lipoproteica. O que era lipoproteica? Formada de gorduras e proteínas, né? Então, que tem uma permeabilidade seletiva. O que era essa permeabilidade seletiva? A gente já falou aqui, vamos repetir. É aquela capacidade da membrana deixar passar água e alguns nutrientes conforme a sua necessidade. Então, quando ela se saturar e não precisar mais, ela simplesmente trava a entrada da água, né, e dos nutrientes. E se as condições externas forem adversas e ela quiser se proteger, então ela impede que a água e os nutrientes saiam também para o meio externo, né? Então lembra, a gente falou aqui de turgidez também. Lembrando que tudo tem um limite, porque se as condições externas forem muito desfavoráveis, haverá perda dessa turgidez, dessa capacidade de reter, e aí acaba se perdendo a água e os outros nutrientes essenciais à vida da célula, né? Tá? Então, dessa forma, né, a membrana plasmática forma dobras com pigmentos para a respiração celular, que são os mesossomos. Então, mesossomos são aumentos da superfície dessa membrana, dessa célula, para melhorar ainda a capacidade de respiração. Como que é a respiração de uma célula bacteriana ou de um ser vivo unicelular? Ele não tem sistema, não tem órgãos, né? Então ele vai fazer isso por osmose, por difusão, por entrada passiva do ar. Ele faz troca gasosas pela célula, então permitindo que entre oxigênio, se for uma célula aeróbica, se for anaeróbica não tem essa demanda, né? Tá? Ok? Então a parede celular possui peptídeo-glicanos, que são uma espécie de proteção e sustentação celular, tá? Possuem a terceira camada de revestimento, a cápsula gelatinosa, que eu mostrei para vocês aqui, né? Ó, cápsula gelatinosa, camada gelatinosa, composição química variada. Então cada tipo de ser vivo, em cada ambiente, em cada condição, vai apresentar uma composição química variada, a gente não tem nem dúvida sobre isso, né? Vocês, mais do que eu, que têm estudado bastante, já sabem disso, né? Tá? Protegendo a bactéria e dificultando a destruição de outras células. Então protege a bactéria, né? E dificulta a destruição por outras células. Então outros organismos que infestam a bactéria. Lembra que na aula de vírus eu falei que nós temos um vírus que ataca especificamente a bactéria? Lembra do nome desse vírus? Não lembram da caracterização desses vírus? Pois eu hoje estou de greve. Não vou contar para vocês. Vocês vão ter que estudar lá na aula passada ou nas aulas passadas que a gente falou sobre vírus. E vocês vão encontrar lá o bacterio. Este era o vírus que atacava as bactérias, né? Tá? Ok? Então, na célula bacteriana, nós temos citoplasma, toda célula tem o seu citoplasma, que é preenchido por um gel, né? Um coloide, chamado de hialoplasma. Então, não é uma água. Tem um gel ali, nesse gel tem água, tem nutrientes, tem proteínas, tem gorduras, tem aminoácidos, né? Então fica bem uma geleia, bem um gel mesmo, né? Com águas, proteínas, vitaminas, enzimas, gorduras, né? Lipídios, açúcares, né? Ocorrência do metabolismo, onde então acontece o metabolismo dessas células ou desses seres vivos unicelulares, né?
Aqui nós estamos falando da célula bacteriana, né? No hialoplasma, ou no gel do interior da célula, ou do gel formador do citoplasma, encontram-se os ribossomos, já mostrei lá na imagem para vocês, né? Que fazem a síntese proteica. Lembra o que era o papel dos ribossomos? Traduzir os ácidos nucleicos, gerar os aminoácidos e fazer a proteína. Então, síntese proteica, né? Esses são menores do que os dos eucariontes, né? Esses ribossomos são menorzinhos, né? Os eucariontes são quem mesmo? Se os procariontes não têm a membrana ou a cariomembrana, não tem o núcleo bem formado, bem constituído, né? São seres primitivos. Então os eucariontes, ao contrário, tem membrana nuclear, tem cariomembrana, tem o núcleo bem formado, bem revestido, né? E também vai ter as organelas bem formadas, bem revestidas, né? Tá? E tem o nucleoide, né? O nucleoide é um tipo de núcleo menorzinho. Então lá dentro do núcleo nós tínhamos os materiais genéticos, o DNA, o RNA, e também tínhamos um nucleoide, né? Nesse caso, esse nucleoide está onde? Está disperso no citoplasma ou no hialoplasma, tá? Região de concentração do DNA e RNA, porém sem membrana envoltória. Claro, se não tem membrana para o núcleo, se não tem cariomembrana, também não vai ter membrana para envolver o nucleoide, né? Tá? Exemplo, plasmídio, pequeno anel de DNA, carrega alguns genes de defesa da bactéria. Então tem uma estrutura dentro da bactéria chamada de plasmídio que faz esta proteção, carrega alguns genes de defesa da bactéria, tá? Então olha lá o exemplo do plasmídio, né? Da uma célula bacteriana. Não apresenta um retículo endoplasmático e nem lisossomo, né? Sistema golgiense, mitocôndrias, centríolos ou plastos, pois são exclusividade de eucariontes. Então, não possui retículo endoplasmático, nem lisossomo, que são as estruturas ou os componentes responsáveis pelas quebras das gorduras, não possui sistema de Golgi, né, ou golgiense, não possui mitocôndrias que produzem a energia, né, capaz de fazer dar energia a esse elemento, não possui centríolos ou plastos, né, porque isso tudo é propriedade única dos eucariontes. Então nós temos fíbrias, que são pequenos pelos ou pequenas estruturas celulares que dão uma mobilidade, que fazem uma movimentação de água e sais minerais na superfície da camada ou da membrana, né, na camada externa, na parede celular, né, em formato de cápsula, possui um flagelo, que é para locomoção, então se locomovem, né? O DNA em nucleoides, né? Então está aqui um DNA, percebam que ele está bem disperso, não tem uma membrana envolvendo ele. Temos aqui os ribossomos, né? Tá? Temos a membrana plasmática, né? que envolve o citoplasma. Temos a camada de peptídeo-glucano, né? Certo? Que envolve a membrana plasmática, e a camada de peptídeo-glucano e a camada externa formam, então, a parede celular. Então, nós temos uma parede celular, nós temos uma membrana plasmática, tá? Os eucariontes, então nós falamos dos procariontes que não tinham núcleos. Os eucariontes têm o quê? Tem membrana, cariomembrana, tem núcleo aparente, bem definido, bem delimitado, né? Porque possui uma membrana nuclear. E o citoplasma é rico em organelas. Então, os eucariontes, além do núcleo bem formado, tem todas as organelas bem formadas, bem compostas, por meio de paredes ou de membranas celulares, né?
que lhes vai dar uma característica melhor dessas estruturas, tá? Formam 4 reinos: metazoa, animal, metáfita, vegetal, fungi, são os fungos, e os protistas, protozoários e algas, não algas, né? Algas eucariontes, tá? Apresentam 3 compartimentos distintos: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, olha lá, os eucariontes possuem membranas plasmáticas que gera como se fosse um espaço, né? Dentro desse espaço tem um citoplasma bem constituído, e lá dentro do citoplasma tem o núcleo, né? Alguns vão ter outras organelas, mas o núcleo todos os eucariontes têm, e tem ele bem formado. E todos os eucariontes têm membrana plasmática e tem citoplasma, tá? Ok? Imagine o citoplasma como sendo um local, né, uma piscina onde tudo acontece, onde todas as sínteses metabólicas, todas as ações metabólicas ocorrem, tá? Ok? O núcleo possui cariomembrana, já falamos e estamos repetindo. Com nucleoplasma, então dentro do núcleo existe um gel também, então agora nós chamamos, lembra, nós chamamos o helioplasma, né? O hialoplasma, que era o gel do citoplasma, e agora nós temos o nucleoplasma, que é o gel de dentro do núcleo. Tem consistências e características diferentes do hialoplasma, tá? Ok? Possui cromatina, né, DNA associada a proteínas histonas, e nucleolo, RNA ribossômico no seu interior. Então, dentro do núcleo existe nucleoplasma, existe cromatina e existe o nucleolo, né? Dentro desse nucleolo tem o RNA ribossômico, certo? Ok? Então, olha lá, uma célula vegetal, né, de eucariontes, então possui várias estruturas que são encontradas no citoplasma. Nós temos aqui cloroplasto, vacúolo, né? Nós temos mitocôndria, nós temos complexo de Golgi, nós temos ribossomos, nós temos microtúbulos, né? Nós temos retículo endoplasmático, nós temos também o núcleo da célula, né? E aqui na parede a gente tem a membrana, a lamela, a parede, né? Nós temos também o campo de primeira de pontuação, né? Ou perfuração. Lembra o que era perfuração, pontuação? Que permitia a troca de material entre as células. Aí nós tínhamos os plasmodesmos, que eram estruturas, né? Que reforçavam, então, a ligação entre duas células, né? Tá? Então, tá tudo aqui, gente. Não estou escondendo nada, não estou mentindo nada. Cabe a vocês olharem, identificarem e, no seu esquema, reconhecer e gravar essas imagens, tá? Então, células eucariotas apresentam filamentos proteicos de actina e microtúbulos de tubulina, que garantem movimento e atuação na manutenção da forma da célula, dando sustentação interna. Então, esses microtubos, né, de tubulina e as actinas que ligam, que fazem a estrutura da célula, dão então a sustentação interna dessa célula, tá? Isso chamado de citoesqueleto, ou esqueleto dentro do citoplasma, né? Que dão uma característica. Então, quando sai ou quando resseca aquele citoplasma, a célula não diminui e desaparece, tá? Ela perde a água, ela murcha, mas ela fica com uma estrutura ainda. Essa estrutura é chamada de citoesqueleto e é feita por quem? Pelos microtúbulos de tubulina e as actinas, tá? Ok? Rede de filamentos proteicos que fazem toda essa união. Então, já pensou se quando uma célula perde toda a sua água ou perde uma quantidade X de água, ela diminuísse ou ela diminuísse de volume? O que aconteceria com nós animais ou com as plantas em período de seca?
em período de pouca chuva, em período de pouca umidade, nós diminuiríamos, encolheríamos, né? Mas a gente não encolhe, a gente mantém um certo tônus, mantém uma certa estrutura, mas a gente precisa repor a água. E se encolher, por exemplo, se um vegetal ir até o seu extremo de perder muito mais água do que a reposição, ele morre. Da mesma forma, nós também morremos. Então existe uma brincadeira de que a gente fala que sem ar a gente vive alguns minutos, sem água alguns dias, ou algumas horas, né? Algumas horas ou alguns dias. Nós até conseguimos, de repente, ficar 1 ou 2 dias sem água. Mas aí nós vamos perder tanta água que vai chegar um momento que nós não vamos conseguir fazer as nossas sínteses metabólicas internas e não vamos conseguir manter a energia do corpo. E por último, né? Podemos ficar sem alimentos por mais do que alguns dias. Então, ar essencial, alguns minutos. Água, essencial, algumas horas ou alguns dias. Nutriente, como nós temos tecidos de reserva, nós temos tecidos de armazenamento nutricional, nós podemos ficar mais dias, aguentar mais dias sem alimentação. Agora, sem ar e sem água, não. Né? Tá? E aqui nós temos então uma célula eucariótica animal que tem algumas situações diferentes, né? Mitocôndria, lisossomo. O que era o lisossomo? Que pegava os lixos das secreções, né? E jogava para fora da célula, né? Liso, quebra, joga para fora da célula, faz a limpeza da célula, deixa dentro da célula só aquilo que tem importância. Tá? Os ribossomos, retículo endoplasmático, que está lá no complexo de Golgi, nucleolo, núcleo, né? Então dentro do núcleo, que é o azul perfurado, nós temos o nucleolo, né? Com um material genético, né? Nós temos o centríolo, está aqui em verde, vacúolo digestivo, que faz então as trocas gasosas e faz a digestão do material que entra dentro da célula, né? Complexo de Golgi, nós temos o peroxísomo, né? Que são outras estruturas, e temos o citoplasma, que é o hialoplasma, ou se não o nucleoplasma, tá? Ok? Origem das células eucariontes. Hipótese endossimbiótica, né? Ou endossimbiogênese. Essa é uma hipótese de como que surgiram as células eucarióticas, tá? Ou os animais eucarióticos. Então, a evolução de células primitivas, das procariontes, então houve uma evolução, e da associação dessas células primitivas com bactérias, originando origem das mitocôndrias, cloroplastos, permitindo a permanência de bactérias no interior das células e dando origem às células eucariontes. Então é como se uma célula primitiva absorvesse uma bactéria, transformasse essa bactéria em vários organelas, vários indivíduos ou vários componentes, e aí essa célula, essa bactéria, começa a fazer parte dessa nova célula, dando características orgânicas de vida para esta célula, tá? Outros acreditam que são células procariontes dentro de outras células. Outros cientistas acreditam que são células procariontes dentro de outras células procariontes, só que essas últimas daí fizeram uma diferenciação e aí geraram membrana nuclear, né, a cariomembrana, a membrana de todas as organelas, e assim então mantém a sua vida, a sua taxa metabólica, né? Então aqui um exemplo simples, nós temos uma célula ancestral procarionte com uma estrutura super simples, então membrana, citoplasma e DNA, né? Tá? Ou ADN, certo? Esta célula, ela evolui, começa a formar algumas invaginações,
Para quê? Para maior entrada de água, para maior entrada de nutriente, também para liberação, né? Começa a surgir aqui uma estrutura próxima ao nucleolo, né? Começa a ver o retículo endoplasmático, o invólucro nuclear começa a se formar, né? Célula com sistema, núcleo e sistema endomembranar, né? Então, esta célula começa a inclusão de procariontes heterotróficos ancestrais, então ela começa a incorporar cloroplastos, ela começa a incorporar organelas, então por isso que você diz que seriam células procariontes dentro de células procariontes, ou células procariontes dentro de outras células, né? Tá? Surge a mitocôndria para gerar energia, né? Surge os cloroplastos, certo? Incorporação de procariontes autotróficos, né? Então, estão incorporando para dentro da célula indivíduos que vão gerar a energia para a célula, tornando-a autotrófica, né? Mitocôndrias, então, eucarionte heterotrófico ancestral. Então já é mais evoluído que o ancestral procarionte, porém não apresenta todas as estruturas, né? Então aqui era heterotrófico, então não possui cloroplastos, não tem capacidade de fazer a fotossíntese ou a quimiossíntese, gerar seu próprio alimento. Porém, aqui neste outro caso, que já tem a presença dos cloroplastos, surge o eucarionte autotrófico, tá? Ancestral, com os cloroplastos que vão conter os pigmentos de fotossíntese, tá? Então são essas estruturas de origem de eucariontes, né? Então vocês vejam, memorizem, entendam, pesquisem o termo endossimbiótica ou endossimbiogênese, que é a geração da célula eucarionte, tá? Ok? Então, por hoje esta é a nossa aula, vamos ficando por aqui, né? Revejam este conteúdo, estudem bastante, estudem firme, é um conteúdo que requer muita memorização, entendimento, lembrança, para que serve a mitocôndria, para que serve o cloroplasto, para que serve o complexo de Golgi, nós vamos ver isso tudo, mas vocês vão entendendo agora, por exemplo, fixa diferença entre célula procarionte e diferença entre célula eucarionte. Ok? Fiquem bem, até a próxima aula. Um forte abraço.